Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a mensagem de número 26, que tem o título de Trabalhos Imediatos. O versículo destacado por Emmanuel são palavras do apóstolo Pedro, Simão Pedro. Ele escreveu uma carta, uma epístola, que está lá no Novo Testamento. Então, no capítulo 5, no versículo 2, nos diz Pedro: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Bom. E é interessante porque Jesus pede a Pedro que ele apacentasse as ovelhas, não é? Jesus pede a ele e ele pede a nós que apacentemos o rebanho de Deus que está entre nós. Qual é o rebanho de Deus que está entre nós? O das nossas relações, as pessoas que estão entre nós, das nossas relações diretas, não indiretas. Por quê? Porque aquelas pessoas com as quais nos relacionamos muitas vezes nos trazem informações das suas relações com outras pessoas, que muitas vezes não conhecemos. Mas ficamos sabendo situações felizes, situações menos felizes, e vêm e nos trazem e muitas vezes querem não só compartilhar conosco, como também que nós, vamos dizer assim, expressemos a nossa opinião sobre o assunto. Mas uma opinião não tão abalizada quanto aquela que conhece a outra pessoa ou a situação mais diretamente. Estamos conhecendo a situação por ouvir falar, não de fonte direta, não é? Então aqui Pedro nos pede que tenhamos um cuidado com aqueles que estão entre nós, o rebanho de Deus que está entre nós, tendo cuidado dele, não por força, mas espontaneamente, ou seja, não nos sintamos obrigados, de novo, mas que seja alguma coisa realmente espontânea, por percebermos a importância de estarmos inseridos naquele grupo ou grupos de forma direta. A providência divina nos colocou ali e não em outro lugar, porque é ali mesmo que está o nosso testemunho, não é? E ele depois diz, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Ou seja, que nós não tenhamos interesses outros, senão aqueles sinceros do coração de podermos fazer o nosso melhor. É isso que a vida nos convida. Emmanuel, então, vai comentar as palavras de Pedro da seguinte forma. Naturalmente, na pauta das possibilidades justas, ninguém deverá negar amparo ou assistência aos companheiros que acenam de longe com solicitações razoáveis. Entretanto, constitui-nos obrigação atender ao ensinamento de Pedro quanto aos nossos trabalhos imediatos. Então, nós temos as situações que estão mais distantes. Podemos colaborar, sim, de várias formas, ótimo. Mas isso não pode ser em detrimento das situações próximas, não é? Há criaturas que se entregam gostosamente à volúpia da inquietação por acontecimentos nefastos planejados pela mente enfermiça dos outros e que provavelmente nunca sobrevirão. Então, às vezes estamos lá, e isso acontece muito hoje em dia com a televisão. Vamos lembrar que naquele tempo não havia rádio. As situações também chegavam pelo rádio. E as pessoas ficavam lá nesse tempo, já era anos 50, 1950, já tinha terminado a guerra, mas estamos sempre em conflitos
E ficamos lá com medo daqueles conflitos distantes, de chegar aqui, e ficamos naquele terror de que situações A, B ou C que nos chegam pelos meios de comunicação venham bater à nossa porta. Quando nós temos questões que batem diariamente à nossa porta, pedindo o melhor da nossa capacidade de solucioná-las. Então, muitas vezes ficamos ali despendendo energias para questões que não vão realmente acontecer na nossa vida e estamos nos desgastando. E quando chega realmente as questões que nos tangem, que que tem a ver conosco, ai não, já estou estressada, já estou isso, já estou aquilo, não tenho mais forças. Não é justo, não é? Não é justo. Perdem longo tempo receitando fórmulas de ação ou desferindo lamentos inúteis por situações, não é? Outras. E às vezes é muito mais fácil, não é? Nós receitarmos fórmulas de ação para que o outro faça na outra situação lá distante, ou que, olha, aí faz isso, faz aquilo, quando nós somos chamados a usar as fórmulas mesmo nas situações diretas nos nossos relacionamentos, não é? A lavoura alheia e as ocorrências futuras, para serem examinadas, exigem sempre grandes qualidades de ponderação. Questões futuras. Muitas vezes nós vemos muito acontecer, não é? E pode ser que já tenhamos estado diretamente em situações assim. Começa a se falar alguma coisa sobre o futuro e logo surge uma catástrofe. Porque muitas vezes as pessoas têm tendência a ir piorando o que pode acontecer. Olha, está ruim agora, mas vai piorar. Você não tem nem noção, vai ficar ruim. Olha, vamos entrar numa crise, numa coisa horrível. E aquelas tendências catastróficas, não é? Pensa-se isso com relação à família, com relação ao trabalho, com relação ao país, com relação ao mundo. Porque é uma tendência. Não tem a ver, muitas vezes, com o assunto, não. Tem a ver com a tendência. Para numa fila. Estão lá discutindo qualquer situação. A tendência é sempre ir para os piores, vamos dizer assim, piores cenários são ali descritos. São tendências, nós ainda temos essa tendência. Existe se eu não me engano, no Irmão Jacó, porque eu estou entre Obreiros de Vida Eterna e voltei. Os dois livros são da mediunidade de Chico Xavier, mas um é do Irmão Jacó e outro é de André Luiz, não é? Os Espíritos. Porque os dois falam de velório, mas eu tenho quase certeza que é no Voltei, em que ele diz que a criatura humana não consegue ficar mais de 5 minutos numa conversa edificante. Por isso eu estava falando de velório, né, que deve-se evitar a conversação nos velórios. Que conversação no velório, começa lá falando bem e tal, mas daqui a pouco um lembra uma coisa que não foi tão agradável, o outro já lembra outra coisa muito agradável, muito engraçada, e daqui a pouco as pessoas podem até estar gargalhando e não é de bom tom. Vamos combinar que não é de bom tom. Então ele fala isso, que é muito difícil a criatura humana ainda, né, conseguir ficar mais de 5 minutos numa conversa. Isso ele diz um número maior de pessoas, não é? 2 pessoas é possível, mas num número maior. Tem sempre um mais desavisado, um não tão bem sintonizado, não é? Então é por isso aqui que ele nos fala de que a lavoura alheia, ou seja, a vida dos outros, né, e o futuro, para serem examinados, exigem grandes qualidades de ponderação. Nós ainda temos tendência a julgar, né? Tendência a
alarmarmos e muitas vezes pensarmos nas piores situações. Muitas vezes gostamos de pensar que estamos nos preparando. Ok, vamos nos preparar, mas também vamos fazer o possível para nos prepararmos e evitarmos que aquelas situações aconteçam, tudo que estiver ao nosso alcance para que realmente aquela situação ruim não venha a acontecer, não é? E que não tenha que ser alguma coisa assim, fadada, ou seja, estamos condenados a aquilo aconteça, que aquilo aconteça, não, é a nossa ação onde fica. Então, às vezes, temos certas tendências, ainda como espíritos imperfeitos, habitando esses mundos de provas e expiações, então nossas tendências imaturas ainda são parecidas. Gostamos de pensar que estamos lá nos esforçando para não nos deixarmos arrastar tanto nesses desvãos, nesses desvios, não é? E o nosso Emmanuel continua dizendo: além do mais, é imprescindível reconhecer que o problema difícil ao nosso lado ou à distância de nós tem a finalidade de enriquecer-nos a experiência própria. Ou seja, a situação difícil não vem para nos fazer cair, vem para que aprendamos com ela, vem para nos fazer crescer. Será que quando vem uma situação difícil, a gente consegue lembrar disso? É bom que a gente exercite para nos lembrarmos, porque sabemos que isso é sazonal, ou seja, existem épocas de situações difíceis, épocas de situações menos difíceis, épocas que passamos por uma certa tranquilidade e depois de novo, não é? Então ele diz aqui que a finalidade das situações difíceis, dos problemas difíceis, seja perto de nós ou distante de nós, é nos enriquecer a experiência própria, habilitando-nos à solução dos mais intrincados enigmas do caminho. Ou seja, isso nos vem, quando nos vem, é porque nós somos capazes de resolver, senão não viria no nosso caminho, viria no caminho de outra pessoa mais bem preparada do que nós. Não é? Ah, mas veio no meu caminho e eu não estava preparada. Será que eu não perdi a oportunidade de me preparar? Porque eu tenho a oportunidade de me preparar. As situações vão acontecer. Não adianta eu tentar não ver para que ela não aconteça. Ela vai acontecer. Então, é bom que eu me prepare. Não é? É bom que eu me prepare. Eis a razão pela qual a nota de Simão Pedro é profunda e oportuna para todos os tempos e situações. Atendamos aos imperativos do serviço divino. Imperativos do serviço divino. Não dá para escolher. Não, eu não vou fazer isso nessa encarnação, não. Olha só, nós estamos aqui para isso. Nós reencarnamos para isso. Imperativos do serviço divino. Para isso estamos aqui. Que se localiza em nossa paisagem individual. De todos nós, não é? Não através de constrangimento. Ou seja, quando surgir e nós formos chamados a agir da melhor forma, vamos agir de boa vontade, não constrangidos. É o que Pedro nos aconselha e o que Emmanuel reforça no conselho de Pedro. Não através de constrangimento, mas pela boa vontade espontânea, fugindo cada vez mais aos nossos interesses particularistas, egoístas, e de ânimo firme e pronto para servir ao bem, tanto quanto nos seja possível. Ou seja, vamos sair daquela zona de conforto e vamos lá testemunhar solidariedade, fraternidade, caridade. Às vezes, é razoável preocupar-se o homem com a situação mundial, com a regeneração das coletividades, com as posições e responsabilidades dos outros, mas não é justo esquecermos-nos daquele rebanho de Deus que está entre nós. Ou seja, vamos nos preocupar com o que quer que seja do mundo, da humanidade, mas não vamos esquecer do trabalho que nos compete no núcleo em que fomos inseridos, na comunidade, né, antes de humanidade, não é? Na comunidade em que estamos inseridos. É claro que se estivermos agindo bem, de forma
produtiva, saudável, fraterna, dentro do pequeno núcleo, estamos ajudando o grande grupo que é a humanidade, não é? Muito bem. Trabalhos imediatos. Não que os outros não sejam importantes, mas por prioridade, os imediatos vêm primeiro que os mediatos, né? Os do meio. Então, os próximos vêm primeiro, não é? É justo que assim seja. Muito bem, amigos. Vamos começar. Lembra que eu comentei com os amigos aqui sobre nós fazermos um programa de estudo. Comentei em 1 ou 2 programas mais atrás. E já escolhemos o livro. E foi quase assim, é óbvio, né? Qual das obras básicas seria melhor para começarmos? Poderiam dizer de forma justa o Livro dos Espíritos, mas não vamos começar pelo Livro dos Espíritos. Vamos começar pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Gostaram? Então, este vai ser o nosso livro de estudos. Quanto ao dia que vamos começar, ainda estamos vendo. Pensamos em começar em março, mas como estamos ainda até o meio de abril, compromissados com outro programa, o Boa Noite, que deve ir até o meio de abril, estamos talvez pensando em começar o novo programa, que será uma proposta para outros programas que virão, olha, que é o Projeto 15 Minutos. O Projeto 15 Minutos é um projeto ligado à área de estudo, não é? Esse nosso Gotas do Evangelho é um programa onde nós não temos, os amigos sabem, não é? Que acompanham aqui, nós não temos problema em limitar tempo. Se achar que rende 10 minutos, mas se eu achar que rende 30, é o que eu achar que a página rende, né? Ali naquele momento de comentários. E esse não. Essa parte que vai começar de estudo será o Projeto 15 Minutos. E o primeiro programa do Projeto 15 Minutos será o Projeto 15 Minutos Evangelho segundo o Espiritismo. No futuro, não só Projeto 15 Minutos com outras obras básicas, vai depender muito da questão do tempo, não é? Porque parece que é pouco, mas um programa leva tempo. E aí 2 ou 3 ou 4 é muita coisa. E até mesmo para os amigos também participarem, fica muita coisa. Então, nós vamos começar com o Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ou março, ou abril, mas traremos mais para frente maiores informações. Espero que tenham gostado. Escrevam nos comentários se gostaram. Está bem? E vamos ver como é que Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nos ensina a trazer a doutrina espírita para estudarmos o Evangelho pelo Novo Testamento. Está bem? Muitas pessoas acham que o Evangelho segundo o Espiritismo substitui o Evangelho do Novo Testamento. Não, o Evangelho, é a narração dos 4 evangelistas que está contida no Novo Testamento. O Espiritismo consegue nos dar uma visão mais ampliada e profunda, porque é a terceira revelação, não é? E depois da segunda, então clareia a nossa noção sobre a vida espiritual. E Jesus fala espíritos imortais. E ali no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, com seu brilhantismo, secundado pela falange do Espírito de Verdade, realmente é algo que precisamos estudar, estudar, estudar e estudar. E vamos começar aqui a fazer esse estudo também. Então, vamos orar a Jesus, agradecendo mais este dia e essas oportunidades que nos chegam. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela bênção da reencarnação, Jesus, por estarmos mais uma vez na carne,
recebendo amparo, oportunidades, recursos para fazermos de mais esta jornada uma jornada de aprendizado e crescimento. Abençoa-nos, Jesus, os esforços a cada dia. Abençoa a nossa vigilância, que estejamos atentos, Senhor, e que também possamos nos lembrar da prece. Ajuda-nos, Mestre. Abençoa os amigos espirituais que estão sempre conosco, Jesus. Abençoa nosso anjo guardião, nossos afetos, familiares, lares, Senhor. Abençoa. Abençoa ainda os nossos irmãos de humanidade, todos, Jesus, toda esta humanidade deste planeta Terra, que nos acolhe há tanto tempo. Mas abençoa em especial, Jesus, os nossos irmãos em sofrimento, aonde quer que se encontrem. Que as tuas bênçãos estejam em nós e entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.